Os desertos são uma das paisagens mais hostis e hipnóticas que existem. Mesmo para aquelas pessoas que gostam de lugares calmos, a sensação de solidão e a falta de orientação que ele traz, fora a desidratação e altas temperaturas, podem acabar te enlouquecendo. A paisagem inóspita e o calor durante a manhã contrastam perfeitamente com as baixas temperaturas e os céus estrelados durante a noite, e a oscilação entre eles é mais uma das possíveis causas para sua capacidade de apagar qualquer senso de realidade. A agorafobia é o medo de grandes espaços abertos, ou lugares que não possuem nenhum ponto de referência. No caso dos desertos, o único ponto de referência é o próprio Sol, que também é um dos causadores dos delírios de calor ou as famosas miragens. Elas te fazem ver coisas que não existem, como o clássico exemplo de poças de água ou oásis no horizonte. Em Scorn, você experimenta a sensação de um ambiente sufocante e labiríntico, num mundo desolado, feito de carne fossilizada, ossos retorcidos e arquitetura orgânica. Tudo parece tão morto e ao mesmo tempo vivo demais. Essa incerteza entre a solidão e a sensação de estar sendo observado também ocorre quando você está no meio de um deserto. O Saara é o maior deserto que existe e possui as maiores tempestades de areia, que inclusive foram a ideia inicial do vídeo. Elas ocorrem por conta de grandes rajadas de vento e pela diferença de temperatura do dia para a noite. E com certeza, a sensação de estar no meio de uma delas é muito mais agoniante do que parece. Por toda parte, você só vê areia. Os céus se tornam laranjas, o ar difícil de respirar. E o som é ensurdecedor. Alguns exemplos reais da destruição que esses fenômenos causam são a Godzilla Dust Cloud, que aconteceu em 2020 e viajou a região do Saara até o Caribe e Estados Unidos, deixando seus laranjas nessas regiões. Outro exemplo é a Dust Bowl, uma sequência de tempestades constantes que devastou os Estados Unidos em 1930, causando grandes evacuações em massa. Na franquia Duna, as tempestades de areia são representadas como forças da natureza, consideradas sagradas, tão devastadoras que podem engolir cidades inteiras, e tão constantes que moldam a política, a região e até o destino dos povos. Mesmo diante da fúria do deserto, existem os que ficam, cidades que desafiam a areia, povos que seguem o vento. No Egito, existe um lugar chamado Suiá, uma cidade-oásis, construída no meio da areia. Foi lá que Alexandre o Grande buscou respostas no oráculo de Amon. Do outro lado do mundo, no deserto de Mojave, existe Las Vegas, uma cidade construída à força no meio do nada, onde o deserto não parece tão ameaçador. Vegas é como um oásis artificial, uma tentativa humana de ignorar a morte, o silêncio e o escuro. Mas o calor continua batendo nas janelas, e a areia ainda espera. Enquanto isso, no Saara, os Tuaregs continuam cruzando as dunas como fazem há séculos. Conhecido como os Homens Azuis do Deserto, eles dominam o vento, o calor e a sede. São Antão entrou no deserto sozinho, não para fugir do mundo, mas para se despir dele. Ali no silêncio absoluto, dizem que ele ouviu vozes e enfrentou coisas que não vinham de fora. É dito que até mesmo Jesus teria se isolado no deserto durante 40 dias, jejuando enquanto enfrentava os próprios pensamentos e desejos. Uma das primeiras civilizações registradas são os egípcios, sendo que eles viveram no deserto por milênios. Toda a arquitetura e as crenças associadas a eles criam uma certa aura de mistério e até sobrenatural. E quando essa aura se mistura com o terror, aí surge um dos subgêneros que mais me fascina. Em Amnésia, você acorda sozinho no meio do deserto argelino, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está te seguindo. Você entra nas ruínas antigas, encontra câmaras escuras, inscrições em línguas esquecidas, altares quebrados, e é aí que o horror realmente começa. Lá dentro você encontra marcas de uma antiga civilização que acabou abrindo portal para outro mundo e liberando entidades. Eles fizeram um pacto e acabaram sendo consumidos por aquilo que libertaram.
A mente não possui uma narrativa muito elaborada. O terror do jogo está principalmente no ambiente opressor e no que está te seguindo. Você entra na grande pirâmide para capturar a imagem do túmulo do faraó Rudamon e acaba libertando algo que devia continuar enterrado. As paredes parecem se mover, as câmaras respirar, e o que você vê através da lente da câmera não é exatamente o que estava ali antes. A atmosfera claustrofóbica, com corredores estreitos e escuros, sons perturbadores e uma sensação constante de perigo iminente, além da maldição e os símbolos presentes no jogo, fazem dele um excelente exemplo desse tipo de terror. Um jogo que não é de terror e que se aprofunda mais na parte mitológica dos egípcios é Assassin's Creed. Nele você não apenas explora tumbas e cidades antigas, mas também rituais, as crenças e até mesmo os deuses antigos. Na DLC The Curse of the Pharaohs, o jogo mergulha ainda mais fundo na mitologia. Você atravessa portais e acessa o além da vida egípcia, onde encontra faraós amaldiçoados, criaturas simbólicas e paisagens que parecem sonhos. No jogo, você visita estruturas e construções egípcias, como pirâmides, esfinges, templos, câmaras funerárias e passagens ocultas. No mundo real, esse tipo de lugares também existem. Tumbas seladas por milênios, hierógrafos que ninguém decifrou completamente, corpos mumificados e, é claro, as maldições. A mais famosa é a de Tutankhamon, que supostamente matou vários membros da equipe que abriu a sua tumba em 1922. Coincidência ou não, o medo pegou. Até hoje, quem entra onde não deveria sente o peso do que não entende. O deserto não é só paisagem. Ele sopra, apaga pegadas, engole cidades e enterra segredos. Tudo está lá coberto por areia, esperando, dormindo e talvez observando.